E aí galera, tranquilo? Hoje a gente vai fazer as atividades dessa semana, dia 27/7 até o dia 3, começando pelas atividades de stack. No total são 6 exercícios e primeiramente vamos fazer o Little Shino and Parse. Beleza. Na questão o que ele fala? Ele diz que a gente vai receber uma permutação, deixa eu ver se você está gravando, tá. A gente vai receber uma permutação com n elementos, ou seja, cada elemento vai aparecer somente uma vez, de 1 até n, né? E a gente vai olhar todos os subarrays e encontrar o número de pares únicos, ABs, de tal forma que A seja diferente de B, e o A é máximo e o B é o segundo máximo do subarray. Como assim um A é diferente de B? Porque senão tu poderia ter um subarray de tamanho igual a 1, ok? Então, olhando assim brevemente o input, nós vamos receber um inteiro n, que vai significar a quantidade de elementos, e a segunda são n valores distintos de 1 até n, né, que seria a permutação. Beleza, então ele quer que você printe a resposta esperada. Então, todos os possíveis subarrays são esses: 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2 e assim por diante. E os pares únicos, nesse caso aqui, vamos olhar. 1 e o 2, ele cria o par 2, 1. Aqui, os dois maiores seriam o 3 e o 2, que cria o 3, 2. Aqui seria o 4 e o 3, que cria o par 4, 3. E aqui seria o 5, 4, que cria o par 5, 4, beleza? Então, nesses exemplos aqui, ele só vai criar esses 4 pares únicos, beleza? Eu pensei aqui em um caso de teste que faz a gente pensar melhor, que é 2, 1, 5, 3, 4, beleza? Esse caso aqui. Vamos pensar aqui. Quais são os possíveis pares que aqui tem? Aqui tem um par 2, 1. 2, 1. Tem o par 2, 5. Todos os pares com 2, vamos olhar. 2, 5. Tem o par... Pronto, acabou. Só tem o 2, 1 e o 2, 5, beleza? Quais são os outros pares possíveis? Somente usando 1. Observações. Nós estamos sempre olhando para frente, certo? Para evitar repetição. Porque se a gente sempre olhar para frente, a gente evita repetição. Que aí um par não vai ser escolhido 2 vezes, porque a gente já passou por ele. Então, só existe a possibilidade de fazer um 5 aqui. Porque a partir daqui, o 1 não vai ser o segundo maior. Agora com 5. Nós temos o 5, 3 e o 5, 4. 5, 3. O 5, 4. E com 3, a gente vai ter quem? O 4, 3. Desculpa aqui que eu errei, que ele diz que o primeiro fica na frente, né? Pronto, então esses seriam todos os pares. Então, nesse caso, ele existe 6 pares, ok? Únicos. O que a gente pode fazer, observação, é que a gente fez da esquerda para a direita, né? Agora, vamos imaginar que a gente está fazendo quais são os pares do 5 olhando para trás, beleza? Acho que talvez fique mais fácil. Ó, os pares do 5 olhando para trás é o 2, 1, que seria esse. Opa, desculpa. Seria o 5, 2, que seria esse, e o 5, 1. Beleza? Agora vamos olhar os pares do 1. Seria só o 2, 1. Porque o 5, 1 ele já foi colocado nesse próximo cara. E aqui ele não vai fazer nada, beleza? Só que acontece. Imagina o caso do 3. Por que não existe o caso 3, 1? Por causa que esse 5 está no meio. E se a gente olhar esse 5 aqui, a gente consegue perceber que a gente tem um sufixo ordenado em ordem não crescente, decrescente, né? Então, esse sufixo ordenado em ordem não crescente, decrescente, né? Eles são todas as possibilidades que o 5 pode ser colocado. Porque, por exemplo, você pode colocar o 5 e o 1 e o 5 e o 2. Aqui nesse caso, nós podemos colocar o 4 e o 3, o 4 e o 5, mas a gente não pode colocar o 1 porque o 1 ele é menor do que o 5. Então, toda vez que eu for colocar algum valor
para cá, ele vai passar do meu número, tá ligado? Então, o que você pode fazer é tentar manter uma pilha que ela vai guardar um subarray decrescente, beleza? Como seria esse caso? Porque vamos supor que existe o elemento 0, tá? Não, aqui já serve. Imagina que aqui tem um 0, beleza? Nesse caso não pode, mas é só pra a gente fazer um exemplo. O menor, tu concorda comigo que o subarray é 5, 3, né? Decrescente, pro 4. Só que quando ele for pro 0, o novo subarray decrescente, ele é 5, 4, sem o 3. Porque o 3 ele não pode fazer par com o 0. Então seria só o 5 e o 4. Então a gente vai manter um array, tipo, não é como se fosse uma pilha da subsequência decrescente, certo? Isso vai ser muito útil para a gente. Então, primeiramente vamos fazer ler os valores, né? Porque para quem viu a aula passada, eu esqueci de ler. Ele usa o nome A, vamos usar também o nome A. Opa, desculpa. Pronto, vector de int. E a gente vai ler esses n elementos, for de n, pronto. Cin a de i. Pronto. Agora nós vamos criar nossa pilha, ok? Então a gente vai criar uma stack de int que se chama pilha. Então o que acontece? Primeiramente, não vamos nos preocupar com a contagem. Vamos nos preocupar somente com manter aquela propriedade que a gente disse sendo verdadeira, que é a nossa stack, ela vai guardar uma subsequência do vetor A decrescente. Subsequência não precisa ser necessariamente contínua. Nesse caso aqui, seria 5, 4. Certo? Beleza. Que vai ser essa nossa pilha. Então, a gente pode passar pelos elementos e vamos colocar um por um. A gente coloca o elemento aqui, ó, pilha.push a de i. E aqui a gente vai fazer a verificação. Manter a nossa propriedade. Beleza? Então, como é que a gente vai manter a nossa propriedade? A gente pode fazer isso com while. Enquanto a nossa pilha não for vazia, enquanto ela é vazia aqui, ó, tá dizendo que é vazia. Eu quero que ela não seja vazia. Enquanto ela não seja vazia e o topo da nossa pilha ele for menor do que o elemento que eu estou, isso significa que essa pilha não está decrescente, certo? Ela não está decrescente. E como ela não está decrescente, a gente vai transformar ela em decrescente. Então a gente deixa dar o pop. Agora vamos imaginar o que aconteceria aqui naquele exemplo aqui que eu dei, beleza? Nesse 2, 1, 3, 1, 2, 1, 5, 3, 4. A primeira coisa que ele ia fazer é que a pilha é vazia e aí ele ia cair nesse for, nesse while, nesse primeiro comparação. E aí ele ia colocar o elemento 2. No próximo iteração ele ia estar com 1 e ia colocar o elemento 1. Só que quando ele for colocar o 5, o 2, o 1 e o 2, ele já está quebrando a nossa regra de ser de da pilha guardar uma subsequência do vetor A decrescente. Então ele vai tirar o 1, vai tirar o 2 e vai manter só o 5. Quando ele for colocar o 3, ele vai conseguir colocar normalmente. E quando ele for colocar o 4, ele vai tirar o 3 e vai botar o 4. Então no final vai só restar uma pilha com esses dois elementos, o 5 e o 4. Ok? Beleza. Agora, como é que a gente consegue usar isso para nossa resposta? Então eu vou criar aqui uma variável que vai ser a nossa resposta, que começa com 0. E depois eu vou printar ela aqui no final. Cout resposta. Ok? Vou pegar aqui essas linhas a mais que eu dei. Pronto. Beleza. Então, a gente tem que fazer alguma coisa aqui para calcular a nossa resposta. Agora vamos olhar aqui um outro exemplo. Beleza? Imagina que tem um 5. E aí você tem um 2 e um 1. Quais são as possíveis... Vamos supor que a gente está removendo esse 1. A gente sabe que o 1 ele vai fazer o par
com próximo da frente dele, o que foi colocado, e o próprio 5, beleza? Então a gente pode criar uma variável chamada count, que seria o nosso... Não, vou botar contador. Para saber quantas pessoas foram removidas. Por que a gente tem que saber? Porque todas as pessoas que foram removidas, elas fazem pares comigo mesmo. Então, aqui eu posso aumentar minha resposta em contador. Então, o que isso acontece? Opa, eu botei ans, foi mal, é porque normalmente eu uso ans, pronto. O que isso significa? Que quando eu for tirar eu vejo quais são os elementos que eu tirei e eu sei que eles fazem par com 5, porque o 5 ele é maior do que eles. Então, vai ficar só o 5. Quando eu for fazer o 3, 4, eu só vou remover o 3 e eu sei que existe esse par 3, 4, ok? Beleza. Só que acontece, além disso, vamos supor que existe esse caso aqui, 4, 3, 2, 1, 5, beleza? O que acontece nesse caso? O 5, ele é o maior de todos. Como o 5 é o maior de todos, ele só vai remover lá no final. Só que existe o par 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, só que existem esses pares intermediários, beleza? E como é que esses pares intermediários eles são feitos? Eles são feitos quando a pilha ela é diferente de vazio. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, onde vai ser a última remoção, não existe ninguém à esquerda dele, aqui, não existe ninguém aqui que ele consiga fazer par. Então, é suficiente a gente aumentar aqui a nossa resposta também. Resposta mais igual a nossa pilha ser diferente de vazio. Pilha diferente de vazio. E pronto, nossa questão está feita. Eu vou explicar melhor como é que está funcionando, mas a questão já está pronta. Por que isso aqui funciona, certo? Opa, não está pronta. Falta só um detalhe que eu esqueci de falar. Beleza, deixa eu só voltar aqui. Pronto. O que acontece? Um detalhe que eu esqueci de falar. Nesse caso aqui, 2, 1, 5, 3, 4. A nossa pilha, no final, como eu já havia falado, ela vai ficar 5, 4, né? Só que acontece, eu tenho que calcular todos os pares que restaram. E esse par 5, 4 não está sendo calculado. Então, a minha resposta, além disso aqui que eu calculei, ela vai ser o tamanho da nossa pilha menos 1. Por que menos 1? Porque imagina que a nossa pilha é 5, 4, 3, 2, 1, certo? Que é o primeiro caso da folha. Existem os pares 2, 1, 3, 2, 4, 3 e 5, 4. Que isso aqui é 5 elementos subtraindo 1. Então, para isso, a gente precisa saber calcular qual vai ser a nossa resposta. Que vai ser dessa forma. Pilha.size menos 1. Que seria a mesma coisa que fazer isso aqui, certo? Só que acontece, a gente não existe mais esse elemento aí. Esse aí já foi... ele não existe, porque a gente já passou por todo o vetor. Então, isso aqui seria tipo o último caso, onde ficou só a pilha toda decrescente, e aí a gente calcula dessa forma. Tudo bem? Então, só com isso, se a gente enviar, se compilar, vamos receber o accept. E não vai compilar porque eu esqueci de tirar isso. Vamos ver. Ver se passa. Vamos testar nos exemplos que eu dei aqui, enquanto isso. Então a gente tem 5, 2, 1, 3, 5, 3, 4, que dá 6. E o outro seria o caso da folha, né? 1, 2, 3, 4, 5, que também dá 6. Então aqui a gente conseguiu receber o nosso primeiro accept. Beleza? Então, recapitulando, por que isso funciona? O que a gente está fazendo é o seguinte. A nossa pilha, no início, ela vai ter só o elemento 2. Depois ela vai ter o elemento 2 e 1. Quando ela for para o 5, a gente está fazendo essa ligação do 5 com 2, com 1 e com 2. Por quê? Porque esse daqui, a gente tem certeza que ele é uma subsequência ordenada decrescente. Então, quando eu for fazer as ligações da direita para a esquerda, eu tenho certeza que esse elemento aqui ele vai ser o segundo maior. E depois esse daqui vai ser o nosso segundo maior. E depois, sei lá, se tiver mais números à esquerda, vai ser os nossos segundos maiores. Esse negócio aqui do pilha.empty é para ele poder fazer essas ligações de 2 a 2.
beleza? Mas só nas que eu removi, ok? Beleza. Então, vou continuando aqui, né? Então, ele vai fazer aqui a ligação do 5 para o 1 e do 5 para o 2. E aí, além disso, ele vai fazer a ligação do 2 para o 1, beleza? E aí, depois, ele vai colocar o 3. E quando ele for tentar colocar o 4, opa, deixa eu fazer por passos. 5, 3. Quando ele for botar o 4, o que vai acontecer? O 3, ele não vai estar permitindo ser decrescente, por causa que o 3 ele é menor do que o 4. Então, além de eu fazer esse par 4, 3 e 4, 5, certo? 4, 3, beleza? Eu vou colocar o 4 aqui, beleza? E aí depois vai ficar só o 5, 4, que aí vai cair naquele caso de resposta mais igual a pilha.size menos 1. Tranquilo? Espero que tenha dado para entender a ideia. Olá pessoal, dando continuação aqui, vamos para o segundo problema. Fechar aqui, fechar esse aqui também. Nosso segundo problema é esse, depois a gente vai fazer esses dois agora. E aí vai ter um pequeno corte e aí eu vou fazer esses outros três, certo? Ok. Esse primeiro problema que a gente vai resolver agora, o nome dele é Stack and Query. E ele diz o seguinte: você vai receber uma stack, que é uma pilha, com n valores, tal que o primeiro elemento representa o topo da pilha e o último elemento representa o piso da pilha, que é tipo a parte mais de baixo, né? Então a pilha você vai receber da esquerda para a direita e aí meio que ela tá assim, certo? Essa aqui, o final tá embaixo e em cima é o topo. É como se ela tivesse representada como se fosse uma queue, uma fila. O primeiro você vai removendo, ok? E aí o que acontece? Você precisa remover no mínimo um elemento da pilha. Observações, isso que é muito importante. No mínimo, você pode remover mais. E a qualquer momento você consegue reverter a pilha em uma fila. Ou seja, se está dessa forma, e aí a gente vai botar no formato de pilha, a gente está olhando dessa forma. A gente vai reverter isso aqui de pilha para fila. Como assim de pilha para fila? Qual é a propriedade da fila? A fila é first in, first out. O primeiro que entrou é o primeiro a sair. E qual é o da pilha? O último a entrar é o primeiro a sair. Então, esse cara que está aqui embaixo, ele vai começar a ser removido, beleza? Ou seja, você vai, no lugar de remover no início, você vai remover no final, tá bom? Então, e ele diz aqui, ó, o piso da pilha representa a frente da queue. Você não pode converter a fila de novo em uma pilha, ou seja, você vai fazer pelo menos uma remoção na pilha. Depois você tem a opção, se você quiser, de reverter em uma fila e continuar as remoções lá. Depois que você começar as remoções na fila, você não pode voltar para a pilha. A sua tarefa é o quê? É simplesmente remover exatamente k elementos, tal que a soma dos k elementos seja maximizada. Ok? Massa. Então, vamos ler o input. No input nós temos o quê? A gente vai receber dois inteiros, nk, e na segunda linha nós vamos receber n inteiros espaçados, denotando os elementos da pilha, ok? Eu estou traduzindo aqui na hora, então não está ao pé da letra. Então, no output, no formato do output, que é da saída, ele quer que você printe a máxima possível soma dos k elementos removidos, beleza? Então, vamos só dar uma olhada aqui nas constantes, para a gente saber em qual complexidade a gente consegue fazer. Como esse n é muito grande, é 10 a quinta, a gente consegue fazer o quê? Ou em n log n ou O de n, beleza? Mas nesse caso ele deixa a solução O de n, que é bem tranquila. A gente sabe que esses elementos eles vão até 10 a nona. Como eles são até 10 a nona e tem até n elementos, e você pode remover até k, no pior caso, todo vetor n ele é composto por elementos igual a 10 a nona. Então, se você pegar 10 a nona elementos, quer dizer, pegar 10 a quinta elementos com o valor 10 a nona, isso vai estourar o nosso inteiro. Então, a gente já consegue visualizar aqui que a gente vai precisar usar um long int, beleza? Para evitar overflow.
Agora vamos dar uma olhada aqui no explanation, só para a gente saber o que está acontecendo, se o que a gente pensou ali em cima está correto. Então, o que ele vai fazer aqui? No primeiro caso, ele tem 10 elementos, ele vai remover 5 e a resposta é 40. E esses são os elementos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai remover no mínimo um elemento. Então, ele remove o 10, vai remover o 9 a mais. Ele vai converter de pilha para fila. Lembrando que só sobrou isso aqui como a pilha. Agora, como ele vai fazer uma fila, ele vai começar a remover da direita para a esquerda. Então, aqui ele vai remover o 8, vai remover o 7, vai remover o 6. Se você somar 10, 9, 8, 7, 6, vai dar 40. Então, confirmando aquela ideia que a gente teve no início da questão, só para saber se a gente entendeu a questão da maneira certa, beleza? Então, daqui a gente já consegue partir para o código. Vai ter algumas coisas aqui já escritas, só que eu vou apagar aqui e a gente vai começar do zero, beleza? Deixa eu apagar esse aqui, que talvez fique mais confuso. Não precisa de entrada e saída. Beleza, então esse aqui é o que a gente conhece, né? Esse include aqui, ele é um include especial que ele já tem muita coisa tipo dentro dele, sabe? É um include de vários includes. A gente não tem que se preocupar em declarar fila, não tem que se preocupar de declarar pilha, nada, vetor, nada. Certo? Então vamos lá. Quais são as informações que a gente recebe? De início a gente recebe o N e o K. Então a gente vai ler o N e o K. E aí posteriormente a gente vai ler a nossa segunda linha, que é composta de N elementos, N inteiros, que representam os elementos da pilha. Então a gente vai aqui ter o nosso vector de int, com o nome que ele utiliza aqui, A, que ele vai ter N elementos, ok? Massa. Aí a gente vai ler todos esses N elementos. E agora a gente pode fazer tipo um brute force. Como assim seria esse brute force, Doug? Vamos lá. Vamos pensar aqui, certo? Vamos ver o que está acontecendo. Você concorda que se você pegar esse elemento, obrigatoriamente, tu vai pegar os outros 4 daqui? Se você pegar esse elemento, tu vai obrigatoriamente, esses dois, tu vai obrigatoriamente pegar os outros 3 daqui. Se você pegar esses 3 elementos, vai pegar os 2 daqui, os 4 daqui, tu vai pegar esse 1 daqui. Então, o que acontece? Você tem como tipo, só fazer essa parte daqui da direita e você ir brutando. Por exemplo, suponha que eu só vou pegar esse prefixo aqui, só com 10. Aí eu aumentei meu prefixo, agora é o 10 e o 9. Aumentei meu prefixo novamente, agora é o 10, 9 e 1. Aumentei meu prefixo novamente, 10, 9 e 1, 2. Aumentei meu prefixo novamente, 10, 9 e 1, 2, 3. E aí, com isso, eu só preciso saber a soma que tem desse lado. E aí a gente pode usar uma pilha, tá bom? Como assim a gente vai usar uma pilha? Vamos ver aqui como é que vai funcionar a nossa situação. O que acontece? Se a gente escolher os 5 daqui, a nossa pilha aqui, do que a gente pode pegar no cara da direita, é 0. Se a gente escolher 4, vai ser 8. Se a gente escolher 3, vai ser o quê? 0 mais 8 mais 7, que é 15. Se a gente escolher 2, vai ser o quê? 0 mais 8 mais 7 mais 6, que vai dar 21. E aí, assim consecutivamente. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente vai criar uma nossa pilha, stack de int, que vamos usar o nome pilha. E o que ela vai representar? Primeiramente, nós vamos colocar o elemento 0. O elemento 0 seria, eu escolhi todos os elementos do nosso prefixo. Que aí, nesse caso aqui, eu não posso pegar nada. E aí, em seguida, eu vou montando o nosso prefixo. Então, quantas possibilidades eu posso pegar? Vamos ver aqui. Vamos pensar. No máximo, eu posso escolher K-1 daqui, né? Por quê? Porque obrigatoriamente eu tenho que escolher um desse cara, certo? Obrigatoriamente eu tenho que escolher um desse cara. Então, o que acontece? A gente vai ter um i, que ele vai representar qual é o cara que a gente está colocando agora, lá do pessoal de trás. Então, ele vai ser k menor igual... K menor do que
Opa, foi mal. I menos K menos 1 e mais. Pronto. Então isso aqui ele vai estar percorrendo, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ele vai botar esses 4 caras na pilha, beleza? Ele vai colocar o 8, o 7, o 6 e o 5. Por quê? Porque quando eu for pegar o 10, eu só posso pegar o 10 se eu pegar o 5, 6, 7 e 8. Eu não posso pegar o 10 e pegar o... Ou sei lá, eu não pego ninguém do prefixo e eu pego o 4, 5, 6, 7, 8. Eu não posso. Eu tenho que pegar pelo menos esse cara do prefixo. Então, eu só posso pegar no máximo 4 caras do final, em termos de quantidade. Então, aqui eu vou adicionar ó, pilha.push, v de i, mais, opa, errei aqui, n-1 mais i, né? Mais o topo da nossa pilha, porque a gente está fazendo uma soma acumulada aqui, ó. O topo da nossa pilha agora é 0. Quando eu fizer isso aqui, vai ficar 0 mais 8, que vai dar 8. Depois 8 mais 7, que vai dar 15. Depois 15 mais 6, que vai dar 21. Beleza? Só lembrando aquele negócio lá do long int. Aqui também. Acabei esquecendo. Ok? Show. Foi mal, aqui eu botei V, que é normalmente a letra que eu uso. Show. Então aqui nós vamos estar preenchendo, deixa eu só fazer um comentário, preenchendo a nossa pilha com a soma acumulada do sufixo. Que isso aqui é um sufixo, certo, gente? Começando da direita para a esquerda. Beleza? Então, após isso, a gente só precisa fazer da esquerda para a direita, que seria adicionando o prefixo. Então, a gente vai ter aqui de igual a 0, i menor que k, e mais. Então, supondo que o prefixo escolhido seja 0 até i. Ok? E aí o que acontece? Para isso, a gente, além de ter nossa variável resposta, que vai começar igual a -1. -1 é um valor que não existe. Na verdade, 0 já é suficiente. Não tem como a gente fazer o número 0 aqui. Por quê? Porque todos os números eles são maiores que 1. Então, 0 é o nosso menos infinito, ok? E aí, a gente, além disso, vai precisar de um valor, de uma variável chamada acumulada. Acumulada, ok? Por que acumulada? Porque a gente precisa saber quantos a gente já somou naquele prefixo. Certo? Então, o que acontece? Qual vai ser a nossa resposta? Acumulada, está escrito certo, pronto. Acumulada. Vamos supor que a gente vai fazer o nosso prefixo incluindo o elemento 10. Então, como é que vai ser? A gente vai adicionar esse elemento, que seria esse elemento 10. E, além disso, a gente vai atualizar a nossa resposta, que vai ser o quê? O máximo. Todo mundo sabe, né, que isso aqui é máximo. Max em inglês é máximo. E aí a gente vai passar 2 parâmetros aqui, ó. E aí ele vai retornar o máximo desses 2 valores, ok? Vai ser o máximo da resposta que já estava e a nossa nova resposta. E qual vai ser a nossa nova resposta? Vai ser acumulada mais pilha.top. Foi mal. Que é o topo da nossa pilha. Mas como assim o topo da nossa pilha? Vamos lembrar, a gente não colocou da direita para a esquerda? Então, o topo da nossa pilha, no momento, ele é a soma acumulada desses 4 caras. Beleza? Do jeito que a gente fez. Então, o elemento que está no topo da pilha é a soma acumulada desses 4 caras. Quando a gente remover ele, vai ser a soma acumulada desses 3 caras. Quando a gente remover ele, vai ser a soma acumulada desses 2 caras, assim, consecutivamente. Show! Então, beleza. E aqui, depois que a gente utilizou esse valor, o que acontece? Aqui a gente está usando esse e usando esses 4. Só que quando a gente for para o próximo cara, ele só vai poder usar 3, porque aqui já tem 2, né? Então a gente tem que dar o nosso pilha.pop. Beleza? E aí, quando tudo tiver sido feito aqui nessas interações, a nossa resposta já vai estar sendo guardada dentro dessa variável. Eu escrevi resposta errada, foi mal. Botei reposta. Acumulada, isso aqui tá errado, acumulada. Acumulada, eu ainda olhei para ver se estava escrito certo. Pronto.
Então vamos fazer aqui um teste para ver se está tudo certo. Opa, pronto. Compilar e testar. Esperar um pouco. A saída esperada é 40. Talvez esse aqui demore. Deixa eu ver se roda aqui mais rápido. Vixe. Ah, foi mal. Desculpa. Bem aqui eu botei mais um. Mais i. É menos i. Foi mal. Tá errado mesmo. Eu vou explicar porque é menos i. Pronto, deu 40. Vou enviar e eu vou explicar porque é menos. Esperar só receber o accept, enquanto isso eu vou explicando. O que acontece? Por que ele é menos? Imagina, né, naquele nosso vetor, é 10, 9, 8, sei lá o que, né? Vamos botar aqui continuação. Só esse aqui, imagina esse vetor que já dá para imaginar. A gente está armazenando isso aqui zero indexado. Como a gente está armazenando isso aqui zero indexado, esse aqui é o elemento 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. Então no total tem 5 elementos e para acessar essa posição a gente já consegue acessar com n-1, porque essa está no índice 4. Só que a gente está olhando da direita para a esquerda. Então essa variável aqui ela tem que subtrair. Por quê? Porque na primeira vez que ela for ser acessada, aqui vai acessar essa. Quando ele for para a próxima iteração, vai acessar o 7, quando for de novo para o 8 e assim por diante. Isso aqui é como se a gente estivesse decrementando isso aqui, certo? Da direita para a esquerda. Foi mal, gente, por ter cometido esse pequeno erro. E aí a gente conseguiu o nosso primeiro accept nessa questão stack and query, ok? Show. Certo, a próxima questão é essa. Array formation. Novamente eu vou apagar as coisas aqui que eu já fiz e começar do zero, como se nada tivesse acontecido, ok? Beleza. Vamos lá. O que é que essa questão diz? Ela diz o seguinte, vamos ler aqui por parte. Você vai receber um array A com n inteiros. Você tem que criar uma fila e uma pilha com os inteiros dados. Essa é a sua tarefa. A fila deve conter apenas elementos primos, números primos. E a pilha deve conter apenas números compostos, tal que os números num array sempre são maiores do que 1. Todos os números num array são sempre maiores que 1. Ou seja, a gente não precisa tratar o caso do 1 ser primo, né? Aí, qual é a regra para se formar a pilha e a fila de tal forma que a gente consiga gerar o array novamente apenas usando pop e dequery. Dequery é como se a gente estivesse pegando o front, né? E o pop seria a gente pegar o topo da fila e dar o pop. É que ele tá meio que fazendo os dois ao mesmo tempo. Ele falando aqui, né? Então, vamos ver aqui. Ele cria um array A contendo 5 elementos, o 7, 21, 18, 3 e o 12. Beleza? Vamos definir esse array. E aí, ele quer saber qual vai ser o conteúdo da queue e da pilha. Opa, da fila e da pilha, foi mal. Na fila vai ser o 7 e o 3, e na pilha vai ser o 12, o 18 e o 21. Por quê? O 7 e o 3 é primo, o 12, o 18 e o 21 não são primos. E aí, o que a gente tem que visualizar? Como é que ele vai refazer com essa pilha e essa fila esse vetor? A ideia é simples. Ele vai primeiro tirar o cara da fila, que aí ele vai colocar o 7. Depois ele vai tirar da pilha. Observações: da pilha, o último cara, ele é o que está sendo removido, viu? Nessa representação. Então aqui é a fila e aqui é a pilha, né? O último colocado é o último a sair. Quer dizer, o último colocado é o primeiro a sair. Então vai ficar 7, 21. Depois ele tira de novo, que vai ser esse 18. Aí vai ficar 7, 21, 18. Ele tira da fila, que vai ficar 7, 21, 18, 3. E depois, por fim, ele tira da pilha, que vai ficar 7, 21, 18, 3, 12.
Portanto, para cada array A, você deve printar o conteúdo da fila e na primeira linha e na segunda linha o conteúdo da pilha, ok? Esse é o nosso problema. E aí o nosso input. Na primeira linha vai conter um inteiro n, denotando o total de números inteiros que vai ter no array. E depois vai ter n linhas, n valores inteiros espaçados, que vai representar os elementos desse nosso vetor A. E aí você deve printar dois arrays, um em cada linha, o primeiro contendo a linha da fila e o segundo da pilha. Isso aqui está no canto errado, isso aqui devia estar aqui, né? Mas tudo bem. Beleza. Então, o que acontece? Primeiro, vamos fazer as nossas leituras, né? Vamos fazer as coisas básicas que a gente precisa fazer isso de qualquer forma. Vetor de int, A de n elementos, e vamos ler os n elementos, beleza? Isso aqui é só o nosso input. Primeiro, a gente precisa saber se o número é primo. Para isso, a gente pode usar o nosso sieve. O que é o nosso sieve? É o nosso crivo. Então, a gente vai usar esse nosso crivo para saber se o número é primo ou não. Para isso, a gente olha que os elementos eles vão até no máximo 10 a sexta. Então, a gente pode criar aqui um vetor que é chamado prime, que é primo, né? Eu não sei se se fala desse jeito. Que ele vai ter até no máximo 10 a sexta posições. Botei um pouquinho mais só para ter folga. E o que é que ele vai representar? Se primo i, eu vou botar primo em português. Se primo i for igual a 1, então significa que o i é primo. O número i é primo. O número i é primo. Se não, ele não é primo. Ele é número composto. Ok? Então aqui a gente vai fazer o nosso crivo, certo? Eu vou dar aqui esse main7. Main7 ele vai inicializar todo esse vetor primo com valor 1, beleza? Que é o que a gente queria saber. O primo de 1 a gente sabe que é 0, né? Que não é primo. E aí a gente vai começar nossas iterações. Vamos colocar o nosso valor máximo, que é 10. E aqui nós vamos fazer o nosso crivo. For de int j igual a i mais i. J menor que o valor lá mais igual a i. E aí primo de j igual a 0. Fazer uma otimizaçãozinha aqui, né? Então, vamos fazer uma pequena explicação bem rápida de como esse crivo funciona. Se o número ele for primo, a gente vai tirar os múltiplos dele, beleza? Tem tem como a gente... nós sabemos, tem uma prova de complexidade que isso aí é n log n. Do jeito que eu fiz, eu acho que é n log n. Mas tem um jeito de fazer que é n log n. Se eu não me engano, no lugar disso daqui ci mais i, ci vezes i. Mas eu vou deixar i mais i só por termos de simplicidade, beleza? Então, só nesses dois fors, a gente cria esse nosso vetor primo, que ele vai guardar essa informação que a gente combinou antes, beleza? Então, aqui a gente só precisa chamar o nosso sieve, aqui bem no início, e o nosso vetor primo já está preenchido. Não precisamos mais nem se preocupar com ele. Tranquilo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente for olhar para esse vetor aqui e essa pilha, os elementos que aparecem na pilha é na mesma ordem que eles aparecem no array. Ou seja, quando nós formos percorrer o vetor... Opa! I menor que n, mais. A gente pode fazer até com kill e int. Kill, fila, stack, pilha. E o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente olhar. Se o nosso valor de AI for primo, ou seja, ele for igual a 1, se ele for primo, o que significa? Nós vamos adicionar na fila. Pilha.push aí. Se não, nós vamos adicionar na fila. Simplesmente dessa forma.
pilha, certo? Ponto push, aí, pronto. Depois disso, é só a gente literalmente printar esses valores, certo? Então, enquanto fila.empty, ou seja, enquanto ela não for vazia, tem esse note aqui, ó, lembre-se, a gente vai printar fila.top e vai botar um espaçozinho. Depois nós vamos dar um indl para fazer a quebra de linha e vamos fazer a mesma coisa. Opa, que eu esqueci aqui do fila.top. E aqui não é top, é front. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa usando para pilha. Pilha.pop. Pronto. Então só com isso a nossa solução já consegue ser obtida. E eu vou explicar por que isso funciona, se não tiver ficado claro. Calma aí, eu chamei o crivo, primo igual a 0, I mais I, J mais igual a I, J igual a 0. Deixa eu só botar aqui. Deve ter algum errozinho besta que eu não tô vendo, que normalmente eu faço isso muito. Vou botar aqui um negócio aqui só pra gente saber o que é pilha e o que é fila. Ela tá tudo indo pra pilha, ou seja, esse primo ele não tá sendo realizado direitinho. Então eu fiz o main set, chamei ele aqui, primo i igual a 0. Eu estou passando por todos os caras. Se o primo i for igual a 1, eu vou passando por todos e vou colocando 0. Chamo ele aqui. Show. Aí eu olho o elemento que está dentro do AI e coloco, se for igual a 1. Começa pelo 2, J aí mais I. É bom que vocês veem como é que debuga. Ai. Porque aqui a gente já consegue ver. Ah, pô. Foi mal. Não dá pra fazer isso. O que acontece é o seguinte, gente. Esse main set, ele coloca um byte, certo? E aí um não funciona. Menos um funciona, mais um não funciona. Então a gente tem que percorrer. Foi mal, eu esqueci desse detalhe. Então a gente vai percorrer todas as posições e vamos botar aqui primo i igual a 1. É que quando eu não faço com essa estrutura, eu uso outras. Eu uso o bit set. Aí eu acabo esquecendo. Ó. Ficou 7, 3, 12, 18, 21. E agora é só a gente enviar. E aí vamos explicar por que isso funciona. Olhando esse caso. Por que funciona? Porque o que acontece? Qual é a ideia da fila? Não, o primeiro a entrar é o último a sair? Opa, o primeiro a entrar é o último a sair? Então, o que acontece? Quando a gente for percorrendo e botando os caras, o primeiro que eu coloco é o 21. Depois eu coloco o 18 e depois eu coloco o 12. Só que na hora que eu for desempilhando, eu vou desempilhando de trás para frente, né? Então, eu desempilho o 12, depois o 18, depois o 21. E aí eu consigo fazer a nossa pilha. E a fila eu coloco da mesma forma. Então, é como se eu estivesse simulando como eu ia fazer essas remoções.
Eu não sei porque que a internet deu uma travada, mas não está enviando. Eu vou tentar enviar de novo aqui, ó, mesmo código. Talvez até o negócio que caiu. Deixa eu tentar enviar de novo. Aí se não estiver corrigindo vai ser meio chatinho. Mas eu espero que esteja corrigindo. Deixa eu ver só aqui como a gravação está indo. Pronto, ó, passou a questão. Então, de uma maneira simples, nós conseguimos resolver o problema. A gente literalmente simulou o que a pilha e a fila ia fazer. Fila e a pilha, né? A gente colocou e depois só desempilhou e refez a pilha. Beleza? Que aqui é a nossa pilha da forma que ele quer, né? Nossa questão. Beleza, pessoal? Esses são os problemas de pilha. E aí, eu já vai ter um cortezinho e aí a gente vai fazer os nossos problemas de busca binária. Beleza? Valeu, galera. Espero que tenha dado para entender tudo e é nóis. Até a próxima. E aí, pessoal, dando continuação agora, fazendo as atividades de busca binária. Vamos fazer essas duas agora. Say impresses everyone and monkeys encounter with polynomial. Ok? Beleza. Então, o primeiro problema é esse. Deixa eu apagar esse código para vocês não ficarem vendo. E o que é que ele diz? Você vai ter duas pessoas, A e B, que vão jogar um jogo. Elas estão colocando pedras, elas têm tipo infinitas pedras. E elas vão colocar em seguida. Por exemplo, o A coloca primeiro, depois o B, depois o A, depois o B, depois o A, depois o B. É isso que eles estão dizendo aqui. E a quantidade que eles vão colocar é as posições do vetor. O primeiro cara, o A, ele vai colocar 1, o segundo vai colocar 10, o terceiro vai colocar 3, o quarto vai botar 2, o quinto vai botar 9 e assim por diante. Só que, tipo assim, eles vão alternando, né? O A, B, A, B, A e assim por diante, beleza? E o que é que ele fala? Esse amigo C, ele entrou e ele quer mostrar sua inteligência, beleza? E ele quer impressionar todo mundo. O que ele quer fazer? Ele quer escolher uma pedra a partir do início, isso aqui é muito importante. E ele quer saber de quem foi a pedra, quem foi que colocou essa pedra, beleza? E ele não vai poder remover essa pedra, ele, tipo assim, ele só quer saber, ele não vai remover. Tipo assim, a pedra 17 a partir do topo é o B, entendeu? E o que acontece? Você quer fazer isso que vezes? Você quer dizer de quem é essa pedra que vezes, dada uma posição. E aí, existem 10 a 6 jogadas no máximo e 10 a 6 carries, que a carry é essa, de dar uma posição e saber onde é que está. Beleza? E aí o que acontece? Se você dá uma olhada só nessas constantes, a gente consegue perceber que essa carry a gente só consegue fazer se for log n ou se for odd 1, né? Por causa que se for odd n, vai estourar. Tem que ser log n ou odd 1, porque vai estourar o tempo, né? Porque vai ficar 10 a sexta vezes 10 a sexta. Agora, o log é permitido, principalmente o log da busca binária, que é o que a gente está estudando agora. Então, o que acontece? Vamos olhar esse caso de teste para a gente tentar fazer essas respostas, beleza? Então, vou pegar esse daqui, dar uma apagada no que eu já tinha feito, e vamos olhar esse caso de teste, certo? Dar uma comentada aqui. Nesse caso de teste, a gente vai ter uma pedra do A, 10 pedras do B, 3 pedras do A, 2 pedras do B e 9 pedras do A. O que acontece? Quando ele for fazer essa carry, ele vai querer saber qual é a 17ª, de quem é a 17ª pedra a partir do topo da pilha. O topo da pilha aqui é o final, pô. É o final. Ou seja, 9, 11, bem aqui faz o 14. Então, do 14 até o 24 só tem pedras do B. Então, quando ele for botar o 17, a resposta é B. Quando ele for botar o 25, que vai ser esse cara, a resposta vai ser A. Beleza? Então, a gente consegue ver que tem uma soma acumulada, tipo da direita para a esquerda. 9, 11, 15, 14, 24, 25.
Então, a gente quer saber aonde esse cara está nesse vetor, beleza? De soma acumulada. Então, quando a gente vê aqui, que por exemplo está aqui no 14, a gente tem que saber se está no intervalo do B ou se está no intervalo do A. Mas isso a gente não vai ter que se preocupar, a gente pode fazer umas artimanhas, beleza? Para resolver isso. Então, a gente já conseguiu meio que entender o problema, que tem a ver com soma acumulada. E soma acumulada a gente sabe que faz uma função monotômica. Se a função for de menor igual, for menor, ela faz uma função monotômica. O que é uma função monotômica? De um lado é só 1 ou zeros. Tipo assim, você vai dividir ela no meio e só um lado vai ter 1 e só um lado vai ter 0, beleza? Então a gente consegue meio que fazer uma busca binária nisso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler os valores. Opa, vector de int v tamanho n, certo? Opa, v não, vou botar a porque é o nome que ele diz aqui na questão, né? E aí a gente vai ler os valores, né? Fazer um forzinho lendo os valores. O que acontece? Como a gente está fazendo a soma acumulada da direita para a esquerda, a gente pode reverter o array e fazer uma soma acumulada da esquerda para a direita, beleza? Por que isso é mais fácil? Por causa que a gente não tem que ficar se preocupando na hora dos ponteiros, tipo de mudar a ordem que a gente olha as coisas. Então a gente só precisa se preocupar com isso no futuro. Então aqui a gente pode usar essa função do C++, que é o reverse, que a gente vai passar o início da fila, que é o begin do vector, e o fim do vector, que é o end. Isso aqui dá o reverse. Após isso, nós vamos fazer a soma acumulada. Vamos fazer um for, começando em 1, por causa que a gente não vai somar a posição 0. E aqui a gente vai fazer a nossa soma acumulada. AI mais é igual a AI mais AI menos 1. Isso aqui é a nossa soma acumulada, beleza? Então, o que a gente está fazendo é o seguinte. O nosso vetor aqui no início, nosso A, ele é igual a isso aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto. Quando a gente dá o reverse, o nosso A bem aqui, ele vai se tornar 9, 2, o 3 vai permanecer no mesmo canto, 10, 1. Beleza? Quando a gente fazer a nossa soma acumulada, o nosso array vai ficar... Deixa eu copiar esse aqui, que esse aqui é melhor. Pronto. O nosso array vai ficar 9, 11, 14, 24, 25. Beleza? Esse é o nosso array agora, o nosso A. E aí, vamos supondo, vou botar aqui, supondo A igual a isso, beleza? E aí aqui a gente vai ter a nossa soma acumulada. Como a gente sabe que a busca binária ela pode ser utilizada nisso aqui como função monotômica, como vai ser essa função monotômica? A gente quer descobrir o 17. A gente tem isso aqui ordenado. A gente só tem que descobrir aonde é que ele está. A gente vai fazer os chutes e a gente sabe que sempre vai ter um intervalo todo para a esquerda que é menor e todo o intervalo para a direita que é maior. Então, a gente vai ler as carries. Opa! É que eu estou fazendo normalmente como é que eu faço. E aqui eu estou tentando fazer mais intuitivo. E aí eu vou receber o valor x que ele disse. E agora eu vou fazer a nossa busca binária. Como é que vai ser a nossa busca binária? Eu vou ter o nosso low, vou ter o nosso high. Opa, high vai ser igual a n-1 e vou ter o nosso mid. Por que n-1? Por causa que é o tamanho do nosso vetor. Ele é a última posição do nosso vetor e 0 é a primeira posição. O low é o ponteiro da esquerda, o high é o da direita e o mid é o meio. Então, enquanto o low for menor ou igual que high, eu vou atualizar o nosso mid, que vai ser low mais high dividido por 2. E eu vou fazer alguma coisa aqui e fazer alguma coisa aqui. Beleza? Depois eu vou printar a nossa resposta. Como a nossa resposta sempre é um caractere B ou A, a gente vai criar a nossa resposta sendo um caractere. Beleza? Coloquei um caractere inválido aqui, mas a gente sempre vai modificar. Certo? Então o que acontece? O que a gente vai fazer? Vamos pensar. A gente quer saber o quê? A gente quer encontrar a maior posição de
de tal forma que o x ele é menor do que ele é maior do que esse valor. Por exemplo, se eu quiser procurar o 17, eu quero procurar o 14. Tipo assim, a minha resposta vai ser o 14. Por quê? Porque ela é o maior valor que é menor do que o que eu tô. Se eu procurar o 25, a minha resposta é o 24, porque é o menor valor que é o maior valor que é menor do que o que eu sou, entendeu? Então, enquanto o meu amid for menor do que x, eu vou aumentar o meu ponteiro, que vai ser low igual a mid mais 1. Se o meu ponteiro se o meu amid, o valor que tem no ponteiro mid, ele for maior ou igual que x, eu vou diminuir. Por quê? Porque o que acontece? Imagina que eu escolhi o número 17. E aí, o 17 ele está tá nesse intervalo, do 15 ao 24, né? Só que, para esse caso, ele ia apontar para o 14, né? Só que a resposta está entre o 15 e o 24, então a resposta seria essa jogada. Mas o problema não é esse. O problema é que, se eu escolher o 14, como é que eu sei que ele está no intervalo do 14? A gente tem que tratar mais coisas, sabe? Ou melhor, imagina que tem outro 14 aqui, porque ele diz que ele pode adicionar 0 pedras. Então pode ter outro 14. Então fica difícil identificar. Então a melhor forma é você botar S menor, porque aí você tem a garantia que o próximo índice, ele é o índice do cara que botou a pedra, entendeu? Beleza. Então bem aqui, nesse nosso low, ele vai guardar a nossa resposta. Por que ele vai guardar a nossa resposta? Porque o mid, a gente sabe que o mid ele é o maior valor, que ele é menor do que o nosso x. E como a gente quer um valor, a gente quer saber quem foi que botou a pedra, e a gente sabe que quem botou a pedra foi o mid mais 1, que ele está colocando esse novo intervalo, que do 15 para o 24, o mid mais 1 é a nossa resposta. Então só basta a gente olhar, fazer uma comparação aqui. Ó. Se o low por 102 for igual a alguma coisa, que eu vou botar em interrogação, a nossa resposta vai ser igual a A. Se não, a nossa resposta vai ser igual a B. Eu botei igual a igual. Por que igual a igual a B? Só olhando por 102. Por quê? Porque como a gente está indexando do zero, ó, vai ser o jogador 1, vai ser o jogador A quando for resto 2. Ó, índice 0, A. Índice 1, B. Índice 2, que é resto 0. Índice vai ser a resposta A, né? Foi o jogador A. Aqui, jogador B, jogador A. Então, nas posições pares, 0, 2 e 4, é o jogador A. Nas posições ímpares, que é 1 e 3, é o jogador B. Beleza? Só que acontece, a gente não reverteu o array, então o que está da direita para a esquerda é diferente. Tipo, aqui, nesse caso aqui é o jogador A. E aqui é o B, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o A. Só que se tivesse mais um elemento, o último era o jogador B. Então, no final, esse % aqui tem que ser igual a n-1 por 102. Vou explicar por que n-1 por 102. Ver só se compila. Testar esse caso aqui de teste. Ó, B e A. Vamos enviar e eu explico. Porque nada melhor do que explicar uma coisa que a gente sabe que funciona, né? Então, o que acontece? Por que n-1? Ó, passou. Por que -1? n-1. Por causa que a gente tem quantos elementos? Ó, nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Só que o último índice, ele é o n-1, né? Que aqui no caso seria o 4. Se o 4 ele for por 102, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte: esse daqui ele vai guardar o índice do último cara. Ou seja, se o índice do último cara for igual ao índice desse cara que eu estou agora, deixa eu tentar exemplificar de outra forma.
o que acontece? Esse aqui é o índice do último cara, né? Que seria o índice desse último cara aqui, que seria o A. Só que se esse cara ele é o A, que ele é o último cara, todos esses outros carinhas aqui, eles são As também. Agora, se esse carinha aqui for o A, todos esses outros carinhas também são A também. Então, eu estou meio que dizendo que se eles tiverem o mesmo resto, significa que eles são As. Se eles tiverem restos diferentes, ele é o outro caractere, que é o B. Então, assim a gente consegue resolver o problema, que eu acho que desses dois problemas ele é o mais difícil. Esse B aqui é muito tranquilo, tanto que ele é bem pequenininho, do jeito que eu fiz. Que eu vou explicar desse jeito porque eu acho que é mais legal. Então, o que acontece? Vamos lá para o segundo problema. Deixa eu apagar aqui para vocês não verem. Ele fala o quê? O nosso monge, enquanto ele estava... stroll, não sei o que é stroll, não. Estava a passear no parque, ele se deparou com o polinomial A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C. Pelo jardim, pelo chão. O polinômio ele está morrendo. Então, o monge está tentando conversar com ele para reviver o polinômio. E o polinômio disse, eu servi o meu propósito, blá, 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 não quero, eu não vou viver mais, por favor, cumpra meu desejo de morte. E qual é o desejo de morte dele? Ele quer encontrar um x de tal forma que o x é o menor x tal que o valor desse polinômio ele é maior ou igual que k, beleza? Basicamente é isso, tu quer encontrar um valor de x tal que esse polinômio aqui, substituindo, o valor é maior ou igual que k. O que é que a gente consegue observar? A gente observa que a gente tem um A, B, C e o k. Só que acontece, o maior valor de k é 10 a décima. Com isso a gente consegue obter uma informação. Como todos os valores são positivos, o maior valor possível de x ele é 10 a quinta. Por quê? Porque 10 a quinta vezes 10 a quinta é 10 a décima. Então, o maior valor possível de x é 10 a quinta. E o menor seria o zero, né? Porque ele pode concluir só usando C, para ser maior ou igual que k. Que é até esse caso aqui, ó. Beleza? Então, a gente consegue descobrir qual é o maior valor possível de x e qual é o menor valor possível de x, que é 0 e 10 a quinta, né? E aí, a gente não consegue fazer isso O de n, por quê? Porque existem 10 a quinta casos de teste. E se a gente for fazer 10 a quinta casos de teste fazendo O de n, que seria 10 a quinta, a gente ia levar 10 a décima. E 10 a décima estoura o tempo. Então, vamos lá fazer essa questão. A primeira coisa que a gente vai fazer, que nem está sendo dito, é ler os t valores, né? Que é... Opa, t valores não. Ele lê o valor dizendo a quantidade de casos de teste. E depois lê t linhas, cada um com o caso de teste. Então, a gente vai fazer o nosso for e a gente vai ler os três valores, que seria o A, B, C, K. Né? A, B, C e o K. Agora, o que acontece? A gente observa que aqui, esse K e esses valores aqui, eles podem ser até 10 a quinta aqui e 10 a décima aqui. Então, isso aqui precisa de um longueante. Eu vou declarar aqui em cima, porque a gente vai usar aqui em cima. E eu vou explicar como. Que é o jeito que normalmente eu faço as buscas binárias, que eu acho mais intuitivo. Beleza? Então, o que acontece? A gente sabe que a gente vai ter um ponteiro da esquerda, que vai ser o nosso low, que é o nosso menor ponteiro, o menor valor que a gente tinha descoberto é 0, e o nosso maior valor é igual a 10 a quinta, né? 10 a quinta, pronto. E o nosso meio. Então, a gente vai fazer a nossa busca binária, low menor igual que high. Mid vai ser igual a low mais high dividido por 2. Pronto. E agora a gente tem que fazer uma coisinha aqui, fazer outra coisinha aqui e depois mostrar a nossa resposta. Beleza? Essa coisa aqui a gente vai descobrir ainda o que é. Deixa eu criar aqui a resposta. Pronto. Então, qual é o nosso caso aqui? Qual é a nossa condição? A nossa condição não é que isso aqui seja verdade? Então eu vou passar aqui, ó. Bool can. Eu vou receber um x, que ele é do tipo long int, e eu só vou retornar isso, se essa nossa equação ela é verdade. Se x vezes A mais x vezes B mais C for maior ou igual que K.
Só isso, ó. É exatamente o que tem escrito aqui, ó. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c maior ou igual que k. Exatamente igual. Beleza? E aqui eu vou colocar isso na nossa função. O que acontece? Se isso aqui for verdade, esse x ele já é suficiente. Só que eu não quero encontrar o menor x, então a minha resposta é high igual a mid menos 1. Tipo, minha resposta não. Eu vou diminuir o ponteiro da direita, por causa que aquele x já é suficiente. Então, se eu diminuir meu ponteiro da direita, eu consigo diminuir a minha resposta, né? Tipo, eu sei que daqui pra cá tudo é verdade, por causa que esse x já é suficiente. Então, eu só preciso me preocupar com esse intervalo agora. Eu vou diminuir o meu intervalo. Se eu tinha esse intervalo todo, eu testei o meio, e eu sei que daqui pra cá tudo é verdade, eu só sobra esse intervalo para ser testado. E a mesma coisa aqui, só que o contrário, né? Se ele não for possível, eu vou aumentar. Só que acontece, daqui a gente já consegue a nossa resposta. A nossa resposta, ela vai ser igual a mid. Por que ela vai ser igual a mid? Por causa que a gente sabe que esse mid, ele é o menor valor, quer dizer, ele é o valor que supre essa nossa função. Então, só com isso a gente já consegue passar o código. E aí enviar e vai passar. Aí por que que ele funciona? Porque imagina que tu tem todo esse intervalo, beleza? Deixa eu ver só se está aparecendo na câmera. Tá aparecendo. Pronto. Imagina que tu tem todo esse intervalo. Aí tu escolhe o cara do meio. Se tu sabe que daqui pra cá tudo é verdade, então tu vai definir que esse aqui é o novo final. Como esse aqui é o novo final, tu agora só vai ter esse intervalo. Só que se esse intervalo aqui tudo for falso, a gente sabe que essa daqui era a melhor resposta, que foi a resposta que deu certo. Então, a gente só precisa testar nesse intervalo. E aí, isso aqui é uma função monotômica. Por que é uma função monotômica? Porque a gente tem uma parte onde tem uns sufixos de 1 e um prefixo de 0. Beleza? E aí, como a gente foi dito, a questão passou. Então, só falta uma questão para fazer o nosso upsolving. E daqui a pouco vai ter outro corte e essa questão vai ser feita. Beleza? Valeu! Certo, vamos fazer agora esse problema. Vai ficar um chiadinho, mas é porque a minha placa de vídeo está fazendo chiado. Aí toda vez que eu estou ligando essa gravação, começa a fazer esse chiado, não sei porquê. Enfim, deve ser algum problema no cooler. Vamos lá. Nesse problema do WorldMonk, a gente vai fazer uma pequena transformação, mas a gente vai comentar sobre isso na hora certa. Então, o que ele diz? Ele diz que o Big Shadow, isso aqui é só uma informação besta assim sobre o texto, isso aqui não importa. Aí o que ele fala aqui? Pela sua surpresa, o garçom, ele veio com só besteira. O problema começa mesmo aqui. O que ele diz? Ele diz que você recebe dois arrays não crescentes, A e B. O que é um array não crescente? Ele é decrescente entre aspas. Tipo, todos os números eles são maiores, o número da esquerda ele é maior ou igual que o número da direita, beleza? Isso para todos os números. E o que acontece? Ele quer que você encontre um nível de, tipo um fator, que é esse Monkiness, de dois números. O valor desse fator de dois números vai ser a diferença entre os índices. Só que como é que esse valor quais são as restrições para esse valor existir? As restrições para ele acontecer se o índice do B ele for maior do que o índice do A e o B ele for maior do que o A. Os dois têm que ser verdade. Ou seja, os arrays eles estão aqui, né? Então, se esse aqui é o A, o valor do B ele tem que estar ou igual ou mais para a direita, certo? Mais para a direita. E o que acontece? Esse valor ele tem que ser maior do que esse cara, ok? Então, com isso a gente já consegue fazer o problema. E aí ele quer que você, dado dois arrays, você encontre o maior possível. Aí o maior possível é você encontrar todos os possíveis pares e ver qual é o maior. Então, temos esse array, para a gente exemplificar, para ficar mais claro. Beleza. Então, qual é a ideia? É o seguinte.
Se você escolher esse cara como primeiro, tu vai ter que olhar todas as posições daqui até aqui, qual é a que está mais longe, de tal forma que esse elemento ele seja menor ou igual que esse elemento aqui, certo? Então, nesse caso, nesse set, eu escolheria esse set aqui. Então, ia ficar 4 menos 1, que daria 3. A resposta para esse cara. Se eu fizesse a mesma coisa para esse aqui, a resposta ia dar 2. Se eu fizesse essa mesma coisa para esse daqui, o mais longe é esse 3 aqui, ó, que aí vai dar 5. Ó. Beleza? A mesma coisa aqui ia dar 4, aqui ia dar 3, aqui também ia dar 3, aqui ia dar 2, aqui ia dar 1 e aqui ia dar 0. Ok? Essa é a resolução do problema. Só que acontece. Deixa eu escrever aqui quais são as regras, né? Que a gente vai fazer a transformação para facilitar o problema. Deixa eu fazer aqui. Pronto. O que acontece? A gente está olhando assim porque o array ele está decrescente, né? Só que a gente pode mudar as coisas desse jeito. Tipo, como eu posso explicar? Certo. Imagina o seguinte. Aqui a gente está olhando o quê? O BJ ele é mais igual que AI. Isso aqui a gente pode permanecer igual. Só que a gente pode mudar isso daqui. Mas mudar como? O que acontece se a gente reverter esses dois arrays? Se a gente reverter esses dois. Se a gente reverter esses dois, isso daqui, o que era o maior vai se tornar menor e o que era menor vai se tornar o maior. Então eu posso só trocar isso aqui, ó. Então, no lugar do J ser maior ou igual que o I, o J vai ser menor ou igual que I. Se o vetor A e o vetor forem revertidos. Pronto. Isso aí é verdade, por quê? Porque, por exemplo, se eu fosse escolher o 7, eu poderia olhar o array todo, né? Só que se a gente reverter, como é que vai ficar? Vamos botar aqui, revertido, ó. Vai ficar 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 7, 7. E aqui? 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, né? Só que acontece, quando a gente for olhar esse 7, vocês concordam que eu posso acertar todo esse vetor aqui? Ou seja, todas as posições onde o J é menor ou igual que I, né? Então, isso aqui já ajuda, ó, porque eu vou poder olhar todas essas posições, certo? E isso é muito interessante, por causa que facilita muito o problema. Eu acho que só com essa visualização deu para ver, porque é como se daqui eu conseguisse ver todas essas posições da frente, só que aí no lugar de eu olhar para frente, eu estou olhando para trás agora. E aí isso aqui fica muito melhor para fazer a busca binária, beleza? Então vamos lá, vamos ler os casos de teste, quantidade de casos de teste, e depois, para cada caso de teste, eu vou fazer com while agora, que vocês já estão bem grandinhos, vocês vão entender. Então, para cada caso de teste, eu vou ler os valores, que vai ser um vector. Ó, por que long int? Vamos lá. Bem aqui ele fala, ó, 10 a 12. Então, long int, vetor A, maiúsculo, que tem n elementos, e a mesma coisa, vetor B com n elementos. Agora, eu vou ler todos os elementos, né? Sem AI, e a mesma coisa pro B. Sem BI. Agora, eu vou fazer aquela ideia de reverter para facilitar meu problema, para eu poder mudar essa restrição aqui do if. Beleza? Porque eu reverti. Então, como é que vai ser? Reverse todo, ó, a.begin, eu vou passar o início e o final, a.end. Mesma coisa eu vou fazer para o B. B. Beleza. Agora, pronto. Agora eu vou ter a nossa variável resposta, que ela no máximo é o tamanho do vetor, então eu posso deixar ela como inteiro. E eu vou fazer o nosso for. E aí, agora eu vou fazer o nosso for, que vai descobrir a nossa resposta, que vai ser resposta igual a
o máximo de resposta de J menos I. Por que J menos I? Porque é o que tem dizendo aqui, ó. Beleza? E aí eu só preciso descobrir o valor de J. E aí eu vou printar a nossa resposta. Beleza. Agora o que acontece? Como é que a gente descobre o valor de J? Vamos ver aqui. Vamos supor que a gente está nesse vetor aqui, né? Vamos esquecer esses, por enquanto. Por que a gente está nesse vetor aqui? Porque a gente reverteu. Quando eu for olhar esse 3, o que é que eu preciso? Eu preciso encontrar o menor índice tal que o valor seja menor ou igual que 3. Quer dizer, maior ou igual que 3. Por exemplo, nesse 3 aqui, eu ia escolher esse. E aí, eu ia ter a maior diferença. Se eu escolhesse 7, não tem por que eu escolher o que está mais perto. Eu vou escolher no que está mais à esquerda. Certo? Então, qual é a ideia? Eu vou passando um por um e eu vou fazer uma busca binária para encontrar aonde é que ele vai ficar aqui. Beleza? Por exemplo, esse 2, eu ia escolher esse 2, ele também ia dar esse mesmo 2, esse 2 ia dar o mesmo 2 e assim consecutivamente. Aí, por exemplo, quando eu fosse fazer vamos supor que aqui tivesse um 6, certo? Imagina que aqui tem um 6. Se aqui tivesse um 6, eu não ia retornar o 5, eu ia retornar o 7, que é o valor mais à esquerda, que é menor ou igual. Beleza? Isso aí a gente sabe que dá para fazer utilizando o nosso lower bound. Então, o que a gente vai fazer? Int j vai ser o quê? O lower bound de b.begin, b.begin também, mais i, passando o nosso valor. Que qual é o nosso valor? Aí. Aí a gente vai ter que tirar o begin aqui, né? b.begin, por causa que isso aqui ele retorna um iterator. Agora, por que a gente usa esse mais i? Qual é a restrição? O j ele não tem que ser menor ou igual que i, então não tem como a gente fazer uma busca binária com os valores da frente. Como é que a gente consegue visualizar isso? Deixa eu ver se aqui tem algum exemplo. Não, aqui tem. Não tem não. Certo. Não tem não. Enfim, mas é tipo assim... Imagina que... Deixa eu forçar esse exemplo. Imagina que tu tem esse array aqui, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? E aí, imagina que teu outro array, ele é 1, 2, 3, 4, beleza? Imagina que ele é 1, 1, 2, 3. Quando eu for fazer a busca binária procurando um número que ele é menor ou igual que 2, quer dizer, maior ou igual que 2, ele ia retornar esse 2, só que esse 2 ele já está para frente, eu não posso utilizar esse 2, entendeu? Então a gente tem que fazer aquela restrição ali, de acessar somente, ó, eu estou passando o início do vetor mais i posições, que é aquelas para respeitar essa restrição aqui do j menor ou igual que i, e aí o que é que eu faço? Eu mando ele olhar o AI. Como é que esse lower bound funciona? Se a posição existir, ela vai retornar a posição mais à esquerda. Se ela não existir, ela vai retornar a posição do próximo cara que é maior ou igual que esse AI, entendeu? Então, só com essa pequena solução, a gente consegue resolver o nosso problema. Vamos compilar. Opa, deu errado. Deixa eu só dar uma olhada aqui, bem rápida. Aí, B, deu reverse. Comecei a resposta com 0. Lower bound b.begin, mais i. Deixa eu ver só se... motivo. Realmente deu 0. Ah, foi mal. Aqui não é i menos j. Eu cometi o mesmo erro. Foi mal. Aqui também está errado. I menos j. Por quê? Porque a gente fez o reverse. E j menos i é um número negativo. I menos j é um número positivo. Foi mal, gente. Então agora deu 5 e 0. E se a gente enviar... O melhor que eu cometi o mesmo erro quando eu fui fazer essa questão. Ai. E aí passou em todos os casos de teste, certo? Agora, por que a j menos i? Porque como a gente fez o reverse do array, a gente está revertendo isso aqui e isso aqui. E essa propriedade, ela não envolve nada de índice.
certo? Ela não envolve índice, ela envolve o valor do vetor, então não importa. Agora, o que tem índice vai ter que ser revertido. Beleza? Então, ficou assim, deu para resolver todos os 6 problemas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver dado para entender tudo, valeu. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, fala comigo no Telegram, é Doug Nóbrega, ou manda um e-mail para mim, dougnobrega@alu.ufc.br, ou fala com o Vladimir, que é sucesso. Valeu, galera, espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa é só perguntar que a gente tenta resolver. Valeu, pessoal, tenham um bom dia.